Bom dia a todos. Vamos iniciar a partir de agora a transmissão do nosso primeiro episódio da série Energy Tech Talks, trazendo como tema a tecnologia construindo o setor elétrico do futuro. Obrigado, Luiz. Muito bom dia a todos. Obrigado, Thiago Barral, presidente da EPE, nosso amigo e participante aí conosco de diversas conversas, seja aqui através de webinars e nos bastidores com a redação. Thiago Fontes, um prazer tê-lo conosco, representando a Huawei, gerente de marketing estratégico da Huawei. Wagner Andrade, CEO da DataRain, representante exclusivo da Amazon Web Services. Meu amigo, jornalista e moderador desse painel, Wagner Freire. Prazer tê-lo aqui também. Eu vou cumprir meus 2 minutinhos aqui iniciais e deixá-los conduzindo essa conversa. Eu quero começar esse webinar, iniciar essa série, passando algumas informações, né? O Canal Energia, como a gente está tendo essa iniciativa voltada ao aspecto de tecnologia, voltado ao setor elétrico, tenhamos aqui possivelmente algumas pessoas que não acompanham no dia a dia o Canal Energia. Então, é importante a gente dar esse pano de fundo, que o Canal Energia tem como missão ser a principal plataforma de conteúdo, negócios e relacionamento voltado ao setor elétrico brasileiro. Indo ao encontro dessa missão, nós já temos aí 20 anos de operação, conduzindo o principal portal de notícias sobre o setor elétrico brasileiro, aspecto jornalístico, acompanhando política, regulação, o mercado e economia em torno do setor elétrico brasileiro, e organizamos alguns dos principais eventos do setor também. Um desses eventos é o Energy Solution Show, debaixo do qual estamos rodando essa série Energy Tech Talks. O Energy Solutions tem como proposta fazer a conexão entre a cadeia produtiva do setor elétrico, não importa qual seja a fonte de geração, até a cadeia de consumo, trazendo para essa arena o consumidor final, consumidor de médio, grande porte, que já está no Mercado Livre ou que é elegível ao Mercado Livre, que pode demandar e contratar soluções para uma gestão energética mais eficiente, seja como autoprodução, como Mercado Livre, soluções em eficiência energética, seja ela qual for. É claro que todas essas soluções, elas já estão alicerçadas em tecnologia e cada vez mais assim estarão. A ampliação do Mercado Livre, o prosumidor, jargão já muito utilizado, que será muito utilizado aqui também nesse debate, a implantação de preço horário, e aí o Thiago Barral vai fazer essa introdução sobre o que é esse setor elétrico do futuro, que hoje já está, muita coisa já está em operação aqui, muita coisa vai entrar ainda no futuro próximo, eu não vou me ater a esses detalhes aqui. Só quero passar esse recado a vocês, dar as boas-vindas a todos. Nós estamos com quase 900 inscritos nesse webinar, para termos uma dimensão do quanto esse assunto de fato chama a atenção e é relevante para o nosso setor, para levar o setor elétrico, o consumidor de energia, para patamares cada vez mais maduros. Essa série começa hoje com o primeiro episódio, teremos episódios quinzenais com grandes players de tecnologia, trazendo aplicações voltadas ao setor elétrico, com conversas tão interessantes quanto essa. Então, eu quero mais uma vez dar as boas-vindas a todos, aos parceiros que estão conosco nesse webinar, e sugerir que todos se mantenham acompanhando o Energy Solutions, acompanhando a série que se inicia hoje, que certamente vai perdurar aí pelos próximos meses até o fim do ano, com grandes novidades que vão ajudar o setor a se tornar cada vez mais maduro, mais eficiente e contribuindo com todos nós na economia nacional. Eu passo a palavra agora ao meu amigo Wagner Freire, para que ele possa iniciar a moderação. Me despeço de todos aqui e desejo um ótimo painel a todos. Um grande abraço. Obrigado, Renato. É uma honra para mim estar tendo essa oportunidade de dar o pontapé inicial nesse projeto novo do Grupo Informa, Canal Energia. É muito bom estar aqui do lado do Thiago Barral, presidente da EPE, Thiago Fontes, da Huawei, e o Wagner Andrada também, para a gente fazer uma discussão sobre tecnologia. O meu papel aqui é atrapalhar o mínimo possível vocês e deixar com que toda a nossa audiência, uma audiência qualificada, possa usufruir dessas informações. Nós, como plataformas de conteúdo,
e relacionamento. Mais uma vez, estamos querendo liderar esse processo de discussão da digitalização. Enfim, quando nós falamos de digitalização, a gente está falando, na verdade, de um rearranjo social e um rearranjo informacional, né? Toda a questão que envolve o setor elétrico tradicional, ele vai ter que se transformar e se adaptar, e isso não acontece apenas por uma questão particular de um desejo de um player, mas sim de um desejo da sociedade, de uma necessidade de eficiência operacional e de uma necessidade de transformar um negócio que é baseado em ativos físicos. O setor elétrico aí é basicamente um emaranhado de regulação, megawatts, potência, subestações, e aí a gente vai começar agora a falar de um ativo muito importante que é dados, e para que tudo isso, esses dados se transformem em algum tipo de ativo estratégico para a tomada de decisões das empresas, a gente precisa de uma série de equipamentos, de softwares, de computação em nuvem, de telecomunicações, e para isso que nós temos aqui esses 3 especialistas para explicar um pouquinho como esses mundos se conectam, né? Esse mundo da energia que é tão rico e maravilhoso com esse mundo da tecnologia. A gente vai começar a nossa discussão com o Thiago Barral, presidente da empresa de pesquisa energética. O Thiago, ele é bacharel em engenharia civil, um profissional de carreira da EPL, vai dar um cenário macro das tendências do setor elétrico. Thiago, fica à vontade, a palavra é sua. Obrigado, Wagner. Bom dia a todos, bom dia a todas que estão acompanhando e aos meus colegas aqui de painel, Wagner e Thiago também, um prazer. Bom, vou iniciar com 3 provocações, né? três pontos principais que eu acho que ajudam a nortear o nosso debate aqui hoje em relação a esse casamento entre todas essas transformações que o setor elétrico vem passando, né, com a ciência de dados e a gestão dessa complexidade crescente. O primeiro ponto, obviamente, é o sistema elétrico, ele está ficando cada vez mais complexo. E aqui uma figurinha que ajuda a ilustrar um pouco essa transformação que a gente vem passando. O setor elétrico ele se constituiu a partir de uma infraestrutura muito centrada numa geração, onde você tem um polo de geração com grandes usinas, grandes ativos. Você tem uma infraestrutura de transmissão que leva a energia dessas grandes usinas até os polos consumidores, as grandes cidades. E aí, junto a esse polo consumidor, você tem uma infraestrutura de distribuição, né, que chega até o consumidor final e entrega esse produto até o consumidor final, cuja única, quer dizer, antigamente, né, a única decisão que ele tinha que tomar era ligar ou desligar o interruptor. E aí existe uma convergência de transformações. A gente passou a ver novas fontes de geração entrando no sistema, buscando-se alternativas de descarbonização, de redução da dependência dos combustíveis fósseis, e aí, portanto, a gente passou a ter aí uma diversidade maior de fontes, com comportamentos diferentes, e, portanto, trazendo uma complexidade maior para esse balanceamento de oferta e demanda, porque agora a gente passa a ter elementos mais nervosos pelo lado da geração, e nós passamos a ter, pelo lado da distribuição, uma série de novos elementos, também proporcionados por essas novas tecnologias, como geração distribuída, e que no Brasil está crescendo rapidamente, mas também uma série de outras tecnologias que ainda têm um potencial muito grande de disseminação, a partir de sensores e baterias, veículos elétricos, ou seja, tem uma diversidade de elementos novos do lado do consumo para fazer a gestão.
E esse lado do consumo, que antes só ligava e desligava o interruptor, passa a ser um polo, através dessa plataforma e dessa inteligência de dados, passa a poder ser responsivo, ele pode interagir com a rede, ele pode, sem afetar o conforto do usuário e a qualidade no consumo de energia, pode dar respostas mais efetivas. E o resultado disso tudo, por que isso tudo está acontecendo, né? Além da descarbonização, você tem uma força que ninguém vai conseguir parar, que é a busca por ganhos de eficiência, economias, redução de custo final. Obviamente, a equação de compartilhamento desses benefícios, uma parte desses ganhos vai ficar com o gerador, uma parte vai ficar com a transmissora, uma parte vai ficar com as empresas que oferecem tecnologia para isso, e uma parte a gente espera que também fique com o consumidor. Para isso também o arcabouço legal e regulatório é muito importante. E só para passar adiante, quer dizer, como que eu faço a coordenação de tantos elementos novos aqui nesse contexto e tão descentralizados? Você não tem mais a gente não tem mais como atuar com um planejamento de comando e controle em que eu direciono como que cada um deve atuar, por meio de regras rígidas. Nós precisamos de uma nova estrutura de incentivos para que esses vários atores e elementos do sistema possam trabalhar na direção de um ótimo sistêmico. Ou seja, se cada um buscar otimizar o seu consumo, a sua gestão de energia, seja produção, transporte ou consumo, a gente tem que fazer com que esse incentivo esteja endereçando ao ótimo sistêmico, uma redução do custo total do sistema. Isso vem acontecendo, né? Às vezes a gente não se dá conta, mas já tem muita coisa acontecendo. Alguns mercados no exterior mais dinâmicos, obviamente, trazendo e mostrando, fazendo um showcase do potencial disso, mas no Brasil também a gente vê vários exemplos brotando de iniciativas de digitalização, por um lado, e de busca de exercício de escolha dos consumidores, sobretudo dos grandes consumidores, querendo ter um papel mais ativo também na gestão do seu suprimento energético, inclusive, na grande maioria, já com metas corporativas de descarbonização do seu consumo de energia, né? O segundo ponto que eu queria trazer é que essa transformação implica que novos sistemas de informação e novos modelos de negócio precisam surgir, estão surgindo e cada vez mais vão surgir. Eu trago aqui alguns exemplos, sem querer fazer merchandising, na verdade, são empresas com as quais a EPE já teve a oportunidade de interagir, conhecer, e eu e alguns colegas da EPE já estivemos com a Next, com a Energy Metal, já tivemos também um webinar no ano passado com a Recurve também, da Califórnia, e a Greenant, que é brasileira. E são todas elas empresas de inteligência, startups de inteligência de dados, que a Greenant, por exemplo, inteligência de dados muito centrada no consumidor, nas unidades consumidoras, como que eu faço melhor a minha gestão do meu consumo de energia. A Next, Kraftwerk e a Energy Metal, com inteligência de dados muito orientada à geração, à integração de vários ativos de geração e utilização de forma mais eficiente desses ativos, ampliando as receitas de venda de energia, serviços ancilares, né, a partir de um conceito de usinas virtuais, né? E a Recurve, que ela trabalha com esses dois elementos, né, tanto de geração quanto de consumidor, e a partir de uma plataforma digital permite você ter essa integração de geração e consumo de uma forma mais eficiente, com dashboards que permitem uma gestão e venda de serviços de forma que você compartilhe os ganhos dessa eficiência para vários elementos da cadeia. Ou seja, há uma infinidade de possibilidades. Essas possibilidades se refletem na digitalização da produção e uso de energia com redes inteligentes, necessidade de investimentos em segurança da informação e resultando em incremento na eficiência das unidades consumidoras,
A gente tem, na dimensão descentralização, indústria 4.0 e automação do comportamento de vários elementos, justamente para permitir ganhos de eficiência, inclusive energética. Blockchain aparecendo aí também como uma possibilidade de gestão descentralizada. E, obviamente, uma maior complexidade, um número muito maior de elementos que precisam tomar decisões autonomamente a partir de uma série de metas aí de redução de custos e ganhos de eficiência. O comportamento do consumidor, a gente já falou um pouquinho sobre isso, a importância dos sinais de preço e da gestão dessa diversidade de agentes e de preferências do consumidor. E mais um quarto elemento que eu acho importante destacar, a economia do compartilhamento, que também está muito relacionada a essa descentralização e comportamento do consumidor por meio da digitalização, que permite transações peer-to-peer, né? Eu lá, quando pego a minha bicicleta, eu estou fazendo uma transação direto através daquela bicicleta e esses ativos circulam e depois vem uma outra pessoa e também utiliza esse ativo. Então, eu tenho um ganho de eficiência na utilização dos ativos e sem a necessidade de uma gestão muito centralizada dessas decisões. E aí, mobilidade também, enfim, tem uma infinidade. Aqui eu não estou dizendo que tudo isso vai avançar na mesma velocidade, de uma mesma forma, ou com a mesma força, mas todos são elementos de uma mesma macro tendência que afeta centralmente o setor de energia. E o terceiro ponto é que o aumento da conectividade requer infraestrutura digital, capacidade de processamento cada vez maior e segurança cibernética, né? E aqui só uma forma de representar, né, que o Fórum Econômico Mundial escolheu para representar um pouco essa infraestrutura digital, com vários elementos se compondo dentro de um ecossistema maior que envolve redes, envolve protocolo de dados, de integração de bases de dados, armazenamento, servidores e uma série de modelos de negócios e infraestruturas que se comunicam dentro desse contexto e que, de certa forma, vão funcionar melhor ou pior à medida que você tiver regulação e formulação de políticas que reconheçam as potencialidades dessa infraestrutura e desde que você tenha, obviamente, participantes, consumidores e indústria também identificando essas oportunidades e tomando decisões de investimento no sentido de fortalecer, de aumentar a dimensão dessa infraestrutura digital. Então, em grandes, um panorama de transformações, aí olhando os próximos 10, 20, 30 anos, sabendo que muito disso já está acontecendo e que quanto antes o Brasil, obviamente, tem muito custo envolvido na implantação dessa infraestrutura, e aí a equação de quem assume essa conta é importante, mas também tem muitos benefícios, né? Benefícios da casa de bilhões e bilhões, e como também nós compartilhamos os benefícios disso ao longo do tempo. Então, era essa a minha reflexão inicial, e certamente aí o Thiago e o Wagner vão trazer vários exemplos de como que esse contexto já se verifica na prática, com benefícios já verificados e percebidos por vários atores dessa cadeia. Wagner, obrigado. Obrigado, Barral. Você falou da questão dos custos, né? Eu estava nesse momento aqui logando aqui um artigo que saiu aqui no canal Energia na data de ontem, que trazia um pouco desses números relacionados a esses ganhos, né? A gente, no primeiro momento, percebe um nível de investimento em tecnologia grande, necessário, mas que quando você olha a longo prazo, você vê um ganho de escala, você vê uma série de economias que se conquistam e uma abertura também para uma série de novos negócios
novos serviços para esses consumidores, né? O consumidor de energia, ele está cada vez mais informado, ele quer cada vez mais, consumir produtos customizados, né? Acho que o benefício que hoje é dado a apenas grandes empresas, né? De você ter uma geração própria, de você ter uma série de automação, isso vai chegar de alguma forma a nível residencial. Então a geração distribuída está aí para provar que isso não é nenhuma utopia, isso é uma realidade. Nós vamos ter diversos componentes nas nossas casas controlados por celulares, por tablets, que vão dar a hora certa para a gente utilizar determinados produtos. Você comentou a questão do sinal de preço, que é muito importante para que tudo isso que a gente está conversando se torne algo comercial, né? Na questão da infraestrutura... Desculpa? Eu ia citar, eu ia falar do estudo da BDI, que estimou em mais de 70 bilhões os benefícios, né? Eu acho que era esse. Exatamente, o estudo da BDI, Thiago. E aí, para a gente falar de infraestrutura tecnológica, a gente tem aí dois especialistas aqui. Vamos começar com o meu xará, o Wagner Andrade. Ele é CEO da consultoria DataRain. Ele vai trazer um pouco para a gente o conceito de computação em nuvem, o conceito de elasticidade e de economia que esse tipo de tecnologia traz para que a gente possa, de alguma forma, processar e analisar esses diversos dados que essas novas tecnologias, novos sensores vão trazer para o setor elétrico. Com a palavra, o Wagner Andrade. Pessoal, bom dia. Eu vou começar aqui compartilhando uma apresentação. Uma coisa bastante interessante do que foi dito agora há pouco pelo Thiago, aquele modelinho justamente da cadeia de valor que ele mostrou ali do Banco Mundial. Então, você tem justamente ali naquele centro a componente da infraestrutura, e esse componente de infraestrutura, né, ele tem a questão de dados, protocolos, a questão de storage de servidores, a questão de device networks, e é aí exatamente que nós entramos, né? Nessa parte especificamente na infraestrutura de nuvem que é necessária para que a gente possa justamente ter esse ambiente rodando. Bom, mas vamos começar assim, com a conceituação, né? Qual é a definição mais correta de cloud computing, tá? Então a gente sempre gosta disso. Por definição é o quê? É uma entrega de valor mediante demanda de recursos computacionais bastante poderosos e aplicações via internet com um modelo econômico baseado na premissa pague somente pelo que utiliza. Ou seja, é um modelo muito parecido com o de utilities. Inclusive, antes da popularização da rede, esse modelo chegou a ser chamado de utility computing. Tá? E qual é a diferença que ele tem em termos da infraestrutura tradicional de tecnologia da informação? No modelo tradicional, você tem que fazer um investimento muito significativo adiantado. Tá? Então, você compra o terreno, constrói o data center, você faz aquisição e dimensionamento dos seus equipamentos, você contrata uma equipe bastante grande, você faz contrato de fornecimento de longo prazo com fornecedores de hardware, de software, de equipamentos de manutenção, infraestrutura, no-break, sistema de alimentação, e tudo isso você está pagando adiantado. Tá? Então, você começa a pagar muito antes de oferir os benefícios. Quando a gente vai para o modelo da nuvem, a coisa é diferente. Você só paga depois que usa. Você paga exatamente o que você usou. Tá? E uma coisa bastante interessante, a nuvem tem um conceito fantástico, que é a elasticidade. A elasticidade é basicamente o seguinte, é justamente essa figura aí da escalabilidade. Eu estou, nesse momento, usando uma aplicação, essa aplicação precisa ter 10 máquinas virtuais, aí eu tenho um pico enorme de demanda, eu vou precisar ter 2.000 máquinas virtuais, eu consigo fazer essa escalação, eu consigo escalar isso vertical e horizontalmente, atendo rapidamente essa demanda, sem prejuízo no tempo de acesso, tá? E passado esse momento pico, eu volto lá para o meu consumo normal e volto a pagar lá exatamente aquelas 10 máquinas virtuais que normalmente utilizo.
Isso aí faz com que você tenha uma agilidade muito grande, porque você fica com um time to market muito grande, uma velocidade de reação às demandas de mercado muito alta. Isso permite também que você tenha uma flexibilidade na medida que você tem na mão todo o ferramental que é necessário para você justamente fazer, né, essa escalação. E isso aí, numa equação econômica bastante interessante, como eu falei, ela não demanda investimento antecipado. Tá? Você transforma CAPEX em OPEX. Tá? E aí, o que nós temos? Nós temos justamente uma transformação na cadeia de valor de utilities, que a gente sai daquele modelo tradicional, que já foi inclusive apresentado agora há pouco pelo Barral, e aí a gente traz alguns elementos novos. Né? O primeiro desses elementos é o que a gente chama de 3D, tá? E o outro são as mudanças dessa cadeia de valor que são acarretadas por esse 3D, tá? E que, inclusive, foram citados por ele. O primeiro, a descarbonização, o segundo, a descentralização dos recursos, e o terceiro, a digitalização. Então, cada vez mais, a gente está passando o poder computacional para as pontas. Tá? Você tem dispositivos inteligentes que têm condição de reagir imediatamente sem que haja um comando. Tá? A gente está usando machine learning, a gente está usando IoT. Tá? Então, todos esses dispositivos eles precisam ter o acesso garantido aos dados de forma rápida, eficiente, segura, tá? Para que justamente eles possam interagir e trazer o benefício esperado da utilização dessas tecnologias. Então, a descentralização, ela acarreta, consequentemente, um aumento significativamente da complexidade técnica. Tá? Mas é uma complexidade que, a exemplo do que nós temos de utilities, o usuário final não vê. Tá? Quem está operando esse sistema de nuvem é que tem que administrar essa complexidade. E a digitalização. Então, tudo isso vai fazer com que você traga justamente uma melhor experiência ao cliente, uma retenção do cliente na medida que você traz mais valor para ele. Tá? E quando você pega justamente e aplica isso sobre essa cadeia de valor, então nós passamos a ter uma transformação nesta cadeia. Tá? Então, ela deixa de ser unidirecional também, como foi citado agora há pouco pelo Barral, e passa a ser bidirecional. Tá? Então, as atividades de fornecimento centralizado, de energia, gás, eletricidade, né? E a transmissão, eu passo a ter as comunicações entre cada uma dessas fases ocorrendo de uma forma bidirecional e agregando novos elementos, como é o caso também do armazenamento, fornecimento renovável distribuído, tá? A geração pelos clientes. Então, a gente passa a ter a transformação do consumidor no prosumidor, tá? E novos demandantes dessa energia, como foi citado, a questão de cada vez mais nós vamos ter o transporte se tornando um grande consumidor de energia elétrica. Tá? Então, isso faz com que a AWS tenha um modelo, né, que a gente chama de soluções de indústria, tá? Que é suportada por um conjunto de serviços de nuvens. Essas soluções elas passam pela questão da transformação da TI, pela transformação da operação, tá? A gestão de ativos e forças de trabalho e a experiência do cliente. O termo transformação digital, tá? Ele é muito usado, mas às vezes ele é pouco compreendido. O que é transformação digital? É justamente aproveitar essas vantagens que a tecnologia traz hoje para que você faça coisas completamente diferentes de uma forma muito mais efetiva. Tá? Eu gosto muito de usar o exemplo do Uber. Tá? Esse modelo de negócio do táxi ele existia desde o século XVI, tá? No tempo das carruagens. Tá? E, de repente, nós temos justamente um processo que alterou completamente, que trouxe mais benefício, mais acessibilidade ao consumidor final, redução de preço, tá? Um nível de confiabilidade de serviço muito melhor, tá? Exatamente por conta de termos os recursos tecnológicos facilitando essa transformação. Tá? E aí, quando a gente vai ver os serviços que são ofertados para suportar isso, então a gente tem justamente aqueles elementos da infraestrutura que foram citados também naquela apresentação do Barral. Tá? Então, serviços de banco de dados, tá? A questão do edge computing, ou seja, a computação nas pontas que nós temos, a parte de analytics, né? E hoje cada vez mais está sendo utilizada inteligência de dados, né? A inteligência artificial com machine learning, a questão de sistemas de interação por voz, né? E suportando isso, as tecnologias de base, então armazenamento, computação elástica, rede, segurança e todo o ferramental que vai tratar exatamente da ingestão, transformação desses dados, transformando esses dados em informação valiosa para esse cliente. Ok? Aqui a gente tem alguns exemplos de empresas que utilizaram justamente
né? As soluções da AWS para operar a transformação desses eixos, né? Então, a transformação na IT, a transformação em suas operações, né? Esse caso da EDF Renewables, lá na França, bastante interessante. Eles conectaram 30 gigawatts de ativos de distribuição, de ativos de geração solar, né? Amplamente distribuídos, usando um data lake da AWS, inclusive com elementos de inteligência artificial e machine learning, tá, sendo aplicados, fazendo com que esse sistema esteja o tempo inteiro se aperfeiçoando. Tá? A geração também de ativos e forças de trabalho, né? O caso da Enel na Europa é uma referência muito forte da AWS, e também a questão da Centrica, né? Que fez a implementação de mais de 1 milhão de dispositivos de inteligência nas casas em todo o Reino Unido, facilitando tremendamente essa interação com o consumidor final, que está se transformando também num produtor. Tá? E aí, a gente tem essa visão holística, né, do portfólio de solução de utilities. Então, ela vai de aspectos relacionados à transformação da IT, a transformação operacional, a gestão de ativos pessoais, a questão do tratamento dos dados, né, a questão da experiência do cliente. Então, tudo isso sendo visto de uma forma holística, em que eu tenho justamente as diversas fases desse processo de geração, transmissão, distribuição de serviços, né, cogeração pelo próprio consumidor final. Então, a casa aqui, onde era antes simplesmente consumidor, eu tenho o consumidor, tá? Tudo isso empacotado exatamente naqueles 3D. Então, a descarbonização, a descentralização e a digitalização de todo o processo. Ok? Falando um pouquinho da gente, nós somos um grupo que justamente nasceu dentro do grupo, dentro do mundo de utilities. A DataRain, ela nasceu como parte da Utilicom. A Utilicom vem de Utilities Consulting, ou seja, uma empresa que surgiu há 25 anos fazendo exatamente o modelo de referência de gestão de processos para o setor elétrico. Né? Há 10 anos nós somos clientes da AWS, e há 3 nós, justamente pelo fato de termos já 6 empresas do grupo, todas rodando em cima da nuvem da AWS, nós fomos, então, convidados a nos tornarmos parceiros da AWS. Né? E, obviamente, o nosso foco é muito grande: utilities, educação, saúde e governo, aquilo que a AWS chama de setor público. Aqui, alguns dos nossos clientes, então, vocês vão ver a Brad, a ANEEL, CEMIG, Eficiência, né? Entre alguns clientes do setor de utilities, mas, efetivamente, a gente tem, hoje, uma gama muito ampla de clientes. E um estudo de caso bastante interessante foi o que nós desenvolvemos há 2 anos atrás, né, para a Brad e a ANEEL, que foi a implementação do SIAS, o Sistema de Inteligência Analítica do Setor Elétrico. Né? Nós montamos exatamente toda essa infraestrutura de computação em nuvem para suportar uma aplicação em que você tem uma carga mensal de mais de 60 milhões de contas de luz e trabalha com uma base total de 7,2 bilhões de registros. Tá? Então, isso é realmente um Big Data, tá? E é um sistema que hoje é utilizado não só pelos consumidores, mas também por todas as empresas distribuidoras. Ok? Bom, isso era basicamente, era só para fazer essa introdução, para a gente justamente jogar elementos aqui para que a gente tenha depois o nosso debate, tá? E depois, na sessão de Q&A, vou ter o maior prazer em responder qualquer pergunta que venha a ser feita, tá bom? Wagner, eu passo a bola para você agora. Obrigado, Wagner. O que eu acho que o que você quis trazer para a gente é que a computação em nuvem é um grande habilitador e facilitador para que todo esse processo de transformação digital fique mais viável, né? Você deu o exemplo aí da infraestrutura de TI antiga, que era CAPEX, e com a computação em nuvem você passa a ter a utilização disso como um serviço, né? Enfim, e as infinitas possibilidades que a computação em nuvem permite, fazendo com que não só empresas de grande porte, mas empresas de médio porte também tenham acesso a essas tecnologias, né? Só fazendo uma amarração entre o que o Raul também falou de forma implícita, quando a gente está falando de descentralização, digitalização, descarbonização, a gente não está falando de conceitos que aparentemente foram escolhidos para que ficasse bonitinho, 3, 4Ds, né? Tem o D da democratização também, mas sim de inputs que vêm da sociedade. A sociedade já escolheu
ser digital, a sociedade já escolheu as energias renováveis, a gente vê diversos exemplos onde grandes empresas estão assumindo compromissos de limpar a sua matriz, estão acessando o Mercado Livre para comprar energia de fonte renovável. A gente vê o crescimento exponencial da geração distribuída. Eu lembro que em 2012, quando a gente estava ali finalizando a regulamentação, parecia que seria algo assim para poucos, e a gente vê o crescimento exponencial. A EPE está tendo que várias vezes tendo que fazer revisões, porque aquela previsão sempre está um pouco mais rápido do que se imaginava. Enfim, e quando você utilizou o exemplo do Uber, né, eu acho que o Uber nada mais é que um rearranjo mercadológico, né? A gente fez um rearranjo mercadológico do conceito de oferta de serviços de carros particulares. A Netflix fez um rearranjo tecnológico do que seria consumir entretenimento, as plataformas de streaming, o próprio YouTube, o próprio Zoom, fazendo um rearranjo tecnológico de como a gente pode realizar eventos e democratizar isso e atingir. Então, assim, não são utopias, são coisas que elas vão acontecendo, e como o Thiago falou, a questão é o time, de quando isso vai acontecer e quais serão as fases, né? Eu queria chamar agora para discussão. Eu queria só fazer uma observação que você falou do quarto D. O quarto D é um componente bastante importante, a democratização, né? Porque o que aconteceu é que a computação em nuvem, ela transformou a infraestrutura de TI tão acessível que uma série de tecnologias de ponta, vamos lá, 10 anos atrás, não era qualquer um que conseguia desenvolver uma aplicação de AI. Hoje a gente tem microempresa usando AI. Tá? Há 15 anos atrás, tá, nós tínhamos 3 empresas que conseguiam usar supercomputação, né, o High Performance Computing. Eu lembro, era a Petrobras, a Embraer e o INPE para fazer previsão meteorológica. Hoje a gente tem pequena empresa fazendo contratação de HPC na nuvem para um job específico, né? Ele tem lá uma necessidade, vai lá, contrata algumas horas de HPC e usa. Então, HPC, inteligência artificial, internet das coisas, tudo isso aí se tornou exatamente acessível para organizações de qualquer porte, né, e mesmo para o consumidor final, exatamente por conta desse barateamento brutal, né, do acesso a esses recursos computacionais poderosos que foi trazido pela computação em nuvem. É importante sempre a gente frisar a curva de redução de custo de todos esses equipamentos, né? Se você olha para armazenamento de energia, é brutal, quão rápido isso está reduzindo o custo. O próprio preço das renováveis, né? A gente tem até notícias de preços negativos aí, que assustam um pouco o mercado. Eu só queria fazer um lembrete antes de passar a palavra para o Thiago Fontes, gerente de marketing estratégico aí da Huawei, que as pessoas façam as perguntas, façam as perguntas para os nossos palestrantes através da nossa ferramenta de Q&A aí, para que eu possa depois capturar essas perguntas e transmiti-las para os nossos participantes. O Thiago, ele já trabalha há 15 anos na Huawei, se não me engano é isso, se eu não estiver errado, o Radisson corrija, é engenheiro de telecomunicações, vai falar um pouquinho sobre a importância da infraestrutura de telecomunicação para que todo esse desenho novo de mercado que a gente está falando para o setor de energia possa acontecer. Thiago, a palavra é com você. Bom dia a todos, convidados que estão aqui participando desse painel. Um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, meus colegas painelistas, o Thiago, o Wagner, e nosso moderador, o Wagner Freire. É um prazer estar aqui com vocês para participar sobre esse painel, discutindo justamente a questão do setor elétrico. E eu vim aqui justamente para somar, trazer um pouco mais sobre o que a tecnologia da informação pode contribuir para essa indústria, que é uma indústria tão essencial para as pessoas, e como que isso pode ajudar a própria indústria a ter uma melhoria operacional, uma melhoria de sua eficiência. Compartilhando aqui com vocês, eu gostaria de mostrar um use case que nós temos, na China, nós temos
nós temos um use case bastante interessante, que é uma parceria que a Huawei fez com a China Southern Power Group, junto com a China Mobile, onde utilizamos o 5G, né, em 3 aplicações bastante essenciais e simples, né, para o dia a dia da indústria de energia. Né, o 5G, ele está para vir aqui para o mercado brasileiro, mas já é uma realidade ao redor do mundo, né? E como que o 5G pode ajudar a indústria elétrica? Então, eu trago aqui alguns casos, né, onde a baixa latência e a largura de banda, e principalmente a mobilidade, pode ajudar, né, a essa indústria ter uma eficiência operacional. Por exemplo, né, vamos um pouco mais para a prática. Diferenciamento de proteção, né? Aqui nós temos um pequeno exemplo de uma cidade que ela possui as suas matrizes, né, de distribuição de energia e seus anéis, né, como a gente vai ver aí ao redor, ao avanço da tecnologia, a malha enérgica ela vai se tornar cada vez maior e você vai precisar de unidades para fazer toda essa distribuição, né? E essa distribuição ela pode ser feita, né, através do fornecimento de 2 lugares diferentes, né? E o 5G ele vai ajudar justamente nessa proteção, né? Por ela ter uma baixa latência, se a gente tem, por exemplo, uma unidade que possui uma determinada falha, esse alarme ele aparece, né? E automaticamente a estação já vai comunicar a outra, informando desse alarme, para que você não possa ter interrupção do serviço, a outra unidade possa se ativar, né? E automaticamente já recuperar o fornecimento de energia para essa área que está afetada. E em poucos segundos, né, o 5G ele vai poder proporcionar essa eficiência de melhoria do serviço, porque até a detecção e o envio do alarme para a sua central é feita em questões de segundos, né? E a unidade em falha, após ser corrigida, justamente o fornecimento de energia pode ser retornado. Então, nós temos um exemplo bastante interessante com relação a como que o 5G pode aí ajudar, né, a eficiência, a melhoria da operação da eficiência da manutenção da rede elétrica, né? Um outro benefício, por exemplo, que o 5G pode trazer é justamente com relação ao uso da banda. Né? O 5G vai trazer justamente uma melhoria na taxa de uplink, né? Você vai poder ter maior banda na questão de envio de informações, né? E essas informações, elas podem ser utilizadas de diversas maneiras. E uma malha, né, que a gente tem aí do setor elétrico, ela exige constante manutenção. E o uso de drones, ele pode facilitar, né, principalmente em questão da segurança das pessoas, né, de fazer as inspeções na torre, e também pode otimizar em que você possa fazer maior inspeção, né, em menos tempo. Então, você pode cobrir uma área muito maior. Então, por exemplo, né, vamos pegar aqui a questão da rede, né, um pouquinho alto. Nós temos o drone conectado ao 5G com uma câmera, justamente efetivando essa análise. E através de câmeras de ultravioleta é possível detectar positivos aonde necessita determinada manutenção. Isso reduz o risco operacional das pessoas em subirem em torres e otimiza justamente, né, otimiza a inspeção em cima de uma rede elétrica. Mas não é só isso, né? Então, eu trouxe mais um terceiro case, né, para exemplificar e a gente poder fomentar bastante a questão do destino, né, de como que a rede elétrica vai estar se movimentando aí no Brasil. O nosso colega aí, o Wagner, ele falou, né, que bilhões de dispositivos, né, estão sendo instalados, deu alguns exemplos aí bastante grandes. E o que acontece? O 5G ele suporta conexões massivas.
E todos esses dispositivos podem estar enviando as suas informações em simultâneo, em tempo real. E você tem uma alta eficiência em análise desses dados que estão sendo enviados, por exemplo, em uma cidade. Por exemplo, nós temos o exemplo da China, que nesse caso da China Southern, tem aproximadamente 570 milhões, de medidores inteligentes e algumas 20 milhões, de unidades de coletas de pontos de energia. Então, o 5G, por suportar conexões massivas, ele pode fazer o uso do coleta dessas informações em tempo real, e ajudar, por exemplo, a indústria elétrica a ter maior rapidez na análise da informação de como está o consumo, de cada residência, no caso, de cada pessoa aí do país. E para a gente poder entender um pouco mais do 5G, a gente viu aí alguns exemplos citados, sobre o Zoom, o YouTube, o Uber, a gente pode perceber que o 4G ele veio justamente para mudar a nossa vida, E o 5G, ele está vindo justamente para mudar a sociedade, E eu gostaria, para poder finalizar, mostrar um vídeo de como que essa mudança pode ser feita. The digital network is a forest full of wonders, from sprouting seeds to deep-rooted leafy trees. All beacons transmitting the frequencies of life. Signals of intelligence are spread, each new connection creating limitless possibilities. 5G brings us to new heights. Presents us with distant views. Turns our wildest dreams into reality. And shows us how wonderful life can be. The future starts where change begins. And change begins now. Brings time and space to keep us healthy. Realizes the dream of making education accessible everywhere. Accelerates intelligence to make manufacturing secure and efficient. 5G connectivity benefits countless households, allows industries to flourish in a shared ecosystem, innovates to create a digitalligent forest in a vibrant ecosystem with a solid foundation. Everyone thrives together. All wonders begin here. Bom, pessoal, trouxe um pouco aí de como que a indústria, pode se beneficiar do uso da tecnologia da informação, do 5G, e retorno aqui para o nosso moderador, o Wagner, para a gente começar o nosso debate bastante saudável e como que nós podemos contribuir um pouco mais para a indústria do setor elétrico, melhorando a eficiência operacional, ajudando nos processos que vão se tornar cada vez mais complexos, como que a tecnologia também está envolvida nesse setor. Muito obrigado, Wagner. Nós que agradecemos, Thiago. É um vídeo que chega a ser inspirador, A gente, ao assistir, parece que a gente já está visualizando esse futuro
cada vez mais próximo. Bom, vamos manter a ordem que a gente iniciou o nosso evento, e a minha primeira pergunta vai ser para o Thiago Barral. Nossos participantes estão fazendo perguntas aqui via Q&A, e eu prometo que vou tentar fazer o máximo dessas perguntas aqui. Thiago, o planejador, ele tem ali um difícil papel de alguma forma, auxiliar as decisões de políticas e as decisões regulatórias para que, de alguma forma, todas essas tecnologias se habilitem e se assentem no setor elétrico e se desenvolvam. Qual que é o principal desafio que a EPE ela enxerga quando a gente fala em digitalização, né? Na medida que a gente já tem um processo de descarbonização muito consolidado e um processo de descentralização caminhando, né? A parte de digitalização dentro do planejamento energético, como é que você vê isso se viabilizando no Brasil? Que passos a gente precisa dar para que isso aconteça aqui no nosso país? Bom, obrigado pela pergunta. Vamos lá. Sob a ótica de planejamento do setor elétrico, né, a gente tem uma atenção voltada para a garantia da segurança do suprimento, ou seja, à medida que esses vários elementos vão entrando, interagindo no sistema, como é que eu faço uma avaliação do quanto eu posso contar com uma resposta da demanda, a geração distribuída, com uma série de elementos relacionados à eficiência energética, uso, gestão dos ativos de geração, para contar com a disponibilidade desses ativos na hora que precisa, né, de forma a orquestrar esse conjunto. Isso é uma tarefa que vai ficando cada vez mais complexa, justamente porque se antes, né, a gente estimava pelo crescimento da economia, o crescimento da renda, o crescimento da demanda de energia. Ora, se a demanda vai crescer tanto, eu tenho que construir tantas usinas, tantas linhas de transmissão, e isso vai me garantir. Agora, a gente tem a incerteza de qual vai ser o perfil, de como que esse consumidor, essa carga vai se comportar ao longo do dia, ao longo das horas, ao longo do ano, né? Porque tem consumo de ar-condicionado, tem premissas de eficiência, tem resposta da demanda, os processos industriais vão se modificando. Então, o perfil que a gente tem hoje, ele não é necessariamente, provavelmente não será o perfil no futuro, daqui a 10, 15, 20 anos. Então, esse é só um exemplo de como que essa entrada de muitos novos elementos e interações complexas entre esses elementos fazem com que a abordagem de planejamento passe a ter que ser diferente. A gente passa a muito menos ficar fazendo projeção e muito mais nós partimos para uma abordagem de cenários, ou seja, eu exploro diferentes possibilidades de futuro e eu faço um trabalho de minimizar o meu arrependimento. Muito mais do que eu estabelecer um ponto de chegada fixo, eu passo a explorar para onde que o futuro pode me levar e as decisões individuais dos agentes podem nos levar e vejo, bom, para eu minimizar o meu arrependimento, eu preciso corrigir certos sinais de preços, eu preciso estabelecer determinados elementos de regulação, determinadas políticas, capacitação dos agentes, sistemas de informação, ou seja, eu preciso ter um olhar de orquestra para esse conjunto todo, né? E obviamente que o nosso maior desafio agora é entender o Brasil é um país muito desigual, e isso se reflete no setor de energia. Então, você tem realidades de São Paulo, por exemplo, né, que é diferente de um interior de um estado do Nordeste ou da região Norte. Você tem sistemas isolados, você tem uma série de outras características. Então, o desafio é a gente compreender essas transformações, antecipar isso no horizonte de planejamento para que a gente não tome decisões de investimento, de geração, transmissão, distribuição, eventualmente,
que nos leve a fazer, ficar com ativos que não são adequados para essa nova realidade. Então, é um desafio grande, envolve avanços metodológicos, sistemas de informação e, sobretudo, um monitoramento e atenção, né, um radar para todas essas transformações, de forma que a gente possa representar adequadamente o que as empresas aqui, que a gente viu alguns exemplos, estão colocando já no mercado, colocar e internalizar isso nos nossos cenários de planejamento. E aí, dessa forma, dar sinais adequados para a garantia da segurança e do compartilhamento dos benefícios que essa transformação vem trazendo. Então, em linhas gerais, esse é o nosso desafio. Do ponto de vista prático, é um trabalho de formiguinha que a gente, ano a ano, vai fazendo no plano decenal, no plano 2050, nos modelos de projeção, e trazendo isso a público justamente para o escrutínio, para que todos vocês possam contestar. Esse cenário que a EPE colocou aqui, de expansão de geração distribuída, está subestimado, está sobreestimado, não está considerando resposta da demanda, e aí a gente vai nesse processo interativo, né, e iterativo com todos os atores dessa indústria, que agora é cada vez mais democrática, no sentido que muito mais empresas e atores participam desse mercado. Perfeito, Thiago. Acho que você deu o gancho aí que a gente precisava, né? Eu lembro que quando eu cheguei no setor elétrico, e não faz muito tempo, foi em 2011, um dos primeiros temas que eu me deparei foi com o tema dos Smart Grids. E isso já vai fazer 10 anos, agora em janeiro, e eu estou esperando a questão do Smart Grids, né? Então, essa questão de tomar decisões de investimentos agora, que de alguma forma não sejam adequados para essa nova realidade, é um grande desafio. Eu queria trazer isso para o Wagner, porque o Wagner ele já fez alguns projetos com grandes empresas. Eu queria que o Wagner compartilhasse um pouco desse conhecimento com a gente em relação ao mindset dessas empresas de energia, né? A gente está saindo de um negócio baseado em capital intensivo, em ativos tangíveis, né, em subestações, etc., para um negócio onde o grande capital serão os dados, né? Os dados se tornam o grande capital. E a gente precisa, de alguma forma, fazer com que, não pequenas empresas, essas empresas que já nascem com um DNA digital, essas empresas elas já têm isso dentro do seu DNA, mas as nossas grandes utilities, que são aí muitas vezes centenárias, elas têm dificuldade de manobrar esse grande Titanic aí. Então, como é que é essa conversa antes e como é que está sendo essa conversa agora, Wagner? Essa questão da Covid realmente, essa pandemia, ela traz mesmo esse processo de aceleração que tanto se fala, aceleração digital. Traz um pouco desse seu olhar, do relacionamento corporativo e de como as grandes utilities estão olhando essas tecnologias. Perfeito. Como eu havia comentado, nós temos um foco muito grande no setor de utilities, setor de saúde, educação e governo, né? Então, nós temos justamente diferentes níveis de resistência cultural a essas transformações nesses setores, né? Uma coisa interessante, saúde, por exemplo, é um setor hoje muito mais permeável a essas inovações, eles demandam bastante, tá? E, obviamente, o advento agora da pandemia acelerou isso brutalmente, tá? Mas também existia resistência cultural, por exemplo. Há muito tempo que nós temos todos os elementos para praticar telemedicina, mas havia uma resistência corporativista do CFM, que caiu agora com a questão da pandemia, tá? Da mesma forma, muitas empresas tinham resistência a adotar, por exemplo, home office, tá? Isso virou uma realidade e, assim, quem testou está adorando, tá? Os profissionais estão gostando, né? Então os empregadores estão gostando também, porque não estão vendo perda de produtividade com o home office, né? Então, a questão é que, quando você tem que repensar todo o seu, né, aquilo que você considerava normal até ontem, e agora passa a ser diferente, né? Então surge realmente a chance dessa transformação, tá? Então, o que nós temos observado é que hoje o setor ele está assim realmente ansioso, porque
eu ainda não tenho as estatísticas, é capaz até que o Barral tem, né? Mas com tanta gente trabalhando em casa, com certeza a gente teve um aumento significativo no consumo residencial. Tá? Isso traz uma série de questões a serem endereçadas. Né? Então, quando você... o processo, por exemplo, de despacho das companhias de geração de energia, ele está se tornando cada vez mais complexo, porque você sai daquela dicotomia que nós tínhamos anteriormente, que eu tinha que decidir entre geração hidrelétrica ou termo, agora eu tenho também eólica, agora eu também tenho fotovoltaica, eu tenho o meu consumidor jogando energia de volta na rede. Então, tudo isso traz um número tão grande de novos desafios que novas ferramentas precisam ser buscadas para endereçá-las. Tá? E aí, particularmente, quando a gente fala especificamente de quem está na ponta, quem está na área de negócio, é sempre quem tem menor resistência. Por incrível que pareça, muitas vezes a resistência vem principalmente das áreas de tecnologia de informação, porque o cara está muito acostumado com o velho mainframe, com o processamento centralizado que ele tinha há 15, 20 anos, tá? E esse normalmente resiste, porque quem tem a necessidade de negócio a ser atendida, quem está justamente com a questão de como é que ele fideliza o cliente, como é que ele traz mais valor ao cliente, esse sim é tremendamente permeável à inovação. Ele quer inovação porque ele precisa realmente trazer mais valor. Tem que ter esse hábito de abrir e fechar o áudio aqui. Certo. Muito obrigado, Vai. Acho que é muito visível como algumas empresas do setor elétrico, eu não vou citar aqui para não criar ciúmes em ninguém, mas como algumas empresas têm já no seu DNA essa busca por inovação e essa velocidade de adaptação, né? Acho que um grande exemplo aí é a geração distribuída, né? Nós tínhamos um setor de geração distribuída que começou com alguns integradores, com empresas que já eram ou estavam apostando nesse novo mercado ou já tinham alguma ligação com esse mercado, e de repente a gente viu as nossas distribuidoras e até empresas de geração também abrindo seus braços de geração distribuída, porque perceberam que isso é uma tendência e eles precisam equilibrar essa questão das receitas. Aproveitando esse tema da geração distribuída, Tiago, chegou uma pergunta aqui através do nosso Q&A do Roberto Leandro, ele não se identificou qual empresa que ele é, mas ele pergunta para você o seguinte: se a tecnologia 5G ela também atenderia à geração solar distribuída? Se você puder responder essa pergunta, se for positivamente, explicar um pouquinho como seria esse atendimento. Obrigado pela pergunta do nosso colega, nosso atendente aí. Com certeza, né? O 5G está vindo para ajudar todas as indústrias, não apenas a indústria, independente de qual é o fornecimento de energia. Naquele cenário que nós temos lá, que eu mostrei, um caso de uso real lá da China Southern, ela tem tanto a captação de energia elétrica através de usinas, né, mas também como de termoelétricas e também de energias solares. Né? Então, o principal ponto para juntar o uso da tecnologia junto à indústria é entender em que ponto a indústria está tendo uma certa deficiência, está tendo uma certa fraqueza, em termos de comunicação, de processamento de dados, né? Para você, por exemplo, ter que enviar milhões de dados, milhões de dispositivos que estão espalhados, por exemplo, em uma determinada região para uma central de controle, para ter maior eficiência de análise, principalmente ser em tempo real, o 5G ele vem para ajudar, né, justamente para que isso possa contribuir. E a questão das energias renováveis, não apenas a solar, mas a eólica, todas elas vão ter que ter mais distribuidores, né, porque a necessidade da energia está sendo cada vez mais renovada, né, e a indústria está se aumentando. Então, com certeza, o 5G ele vai vir para ajudar não apenas um ponto de fornecimento, mas também todos os pontos de fornecimento, seja eólica, seja solar. A questão mais é entender, né, aonde que está tendo
aquela determinada fraqueza, né? Como a gente fala, né, a dor, né? Onde que está tendo aquele determinado problema na indústria para isso, para o 5G ou até mesmo as tecnologias de informações poder estar ajudando. Perfeito, Thiago, muito obrigado. Eu queria dar seguimento a essa nossa conversa, trazendo um elemento importante nesse processo de digitalização, que é a questão da inovação aberta, né? De fato, as empresas tradicionais tendem a querer buscar as suas soluções internamente, né, dentro dos seus departamentos. E agora a gente vê um movimento muito forte de criação de diversos programas de startups para atrair esses ecossistemas, essas empresas mais ágeis, esses nichos para dentro do setor elétrico. Barral, como é que é o planejamento, por exemplo, ver esse processo de novos players entrando no setor elétrico? E eu queria emendar com essa pergunta, para que tudo isso que a gente está falando de tecnologia funcione. A gente precisa de 5G, a gente precisa de computação em nuvem, a gente precisa de uma série de tecnologias, mas a gente precisa também trocar o nosso medidor, né? A gente precisa que esse nosso medidor deixe de ser analógico para que a gente consiga trafegar essas informações. Então, eu queria que você falasse um pouquinho de como o planejamento olha para esse processo de inovação aberta, para essa transformação comportamental das organizações, para trazer pequenas empresas de nichos específicos para dentro do negócio, e se realmente a gente precisa desse medidor digital para que a gente tenha esse processo de smart cities de fato acontecendo no nosso país. Bom, vamos lá. Primeira parte da pergunta, né, inovação aberta e como que nós vemos, eu acho que é um sinal de saúde do setor, porque a distribuição é um negócio, é uma concessão, né? E, em tese, você não tem estritamente uma competição, né? Mas você tem uma competição dentro ali do processo regulatório, quando se estabelece as referências de ganhos de eficiência. Então, acho que é extremamente interessante de ver que as distribuidoras estão se movimentando para buscar esses ganhos de eficiência, mesmo no mercado que é regulado, né? Então, significa que tem algum elemento aí importante. Por outro lado, e essa procura das distribuidoras tem muito a ver com esses ganhos que elas obtêm entre processos de revisão tarifária, elas podem se apropriar e isso se torna retorno para o acionista. E, obviamente, depois isso vai virar um novo paradigma em termos de custos nos próximos ciclos de revisão tarifária, né? Então, eu acho que isso é natural, é importante e faz parte da dinâmica, né, do desenvolvimento do mercado. Acho que, do ponto de vista do planejamento, não tem nenhuma preocupação nossa. Sob o aspecto de regulamentação ou de regulação, né, dessas transformações, tem uma questão, né, que tem uma provocação que às vezes eu gosto de colocar, é que se o regulador está chegando antes da tecnologia, é porque tem alguma coisa errada, né? A tecnologia ela chega antes e tem que chegar antes, né? O que é importante é que a regulação ela não seja barreira para essas coisas acontecerem. Ela tem a capacidade de lidar com flexibilidade. Eu vou dar um exemplo. Recentemente, a ANEEL se deparou com casos, por exemplo, de usina híbrida, em que você tem eólica, solar, e você tem uma regra estabelecida que foi pensada antes desse tipo de solução surgir. Ok, aí dá-se um tratamento de piloto para alguns desses projetos pioneiros, o regulador aprende com essa experiência e, a partir disso, incorpora, ou seja, lida com naturalidade que a tecnologia vai trazer situações e casos que não estão previstos, e isso vai ser cada vez mais frequente. Com relação ao medidor digital, né, o Smart Meter, ano passado eu estive na Alemanha numa missão técnica sobre digitalização no setor de energia, sistemas de energia do futuro, com um projeto que a gente tem da cooperação alemã, da GIZ.
E uma das coisas interessantes foi de perceber que lá na Alemanha você ainda não tem o rollout, né, que se chama o processo de implantação de medidores inteligentes. Então, tem uma discussão de qual é o tipo de medidor, qual a questão de segurança e tal, tem uma discussão de quem é o proprietário dos dados. Esse debate, quer dizer, esse suposto atraso na implantação de medidores inteligentes, diferente da Itália, por exemplo. A Itália saiu na frente e fez um processo grande mas o fato de não ter necessariamente medidores inteligentes não é necessariamente uma barreira para o desenvolvimento de muitas dessas soluções. Por exemplo, na Alemanha você tem a Next Kraftwerk e a Energiemettel, que eu mencionei na minha apresentação, que são empresas que conectam geração distribuída e vendem esse serviço para o operador, né, e participam do mercado ativamente, agregando essas pequenas gerações e não necessariamente a ausência de medidor inteligente foi um problema para uma série de soluções. Também a indústria, a resposta da demanda, né, de você digitalizar os sistemas industriais e oferecer serviços, também é uma coisa que tem acontecido. O medidor inteligente, ele é uma componente muito importante e que vai ser essencial para a gente deslanchar essa indústria, mas ela não é uma condição sine qua non para que esse mercado e essas soluções possam se desenvolver. Então, eu acho que existem diferentes experiências em que o medidor inteligente chega antes, chega depois, mas isso não necessariamente precisa ser uma barreira, quer dizer, uma barreira de entrada para uma grande quantidade de soluções digitais que a gente tem visto. Mas a gente vai caminhar nessa direção, várias distribuidoras estão se preparando e já iniciando esses programas de rollout de geradores, de medidores inteligentes. A questão é como que essa conta vai ser paga, como que os benefícios vão ser percebidos por quem pagou essa conta. Eu acho que essa é a grande questão agora, porque existem, como eu falei, diferenças regionais e diferentes condições e benefícios que vão ser percebidos ao longo do tempo. Então, acho que essa é a grande equação que precisa ser endereçada com urgência no Brasil. Perfeito, Thiago. Muito bom saber que a gente não precisa necessariamente aguardar toda essa substituição de medidores para que muitas dessas inovações cheguem. Eu queria também agora direcionar uma pergunta ao Wagner Andrade. Quando a gente está falando em trafegar dados na nuvem, uma grande preocupação, principalmente num setor como o setor elétrico, com a segurança. Wagner, explica um pouquinho como é que essa computação em nuvem ela também garante, confere segurança para o setor de energia para que essas informações trafeguem sem que tenha nenhum comprometimento de segurança, tanto do ponto de vista de dados das pessoas, quanto do ponto de vista de dados da empresa, quanto do ponto de vista mesmo de segurança do fornecimento de energia. Excelente pergunta. Então, vamos lá. Existe realmente uma preocupação muito grande com a questão da segurança, tá? Assim, eu gosto de usar um exemplo bastante interessante, né? Um dos maiores usuários de nuvem nos Estados Unidos, da AWS, é justamente a CIA, né? A Agência de Inteligência dos Estados Unidos, né? E todos os anos, inclusive, eu costumo participar lá do Public Sector Forum, que acontece todo ano em Washington. Todo ano tem alguém da área de inteligência fazendo a apresentação. O modelo é concebido para ele ter uma criptografia de ponta a ponta, tá? Então, assim, fazendo uma analogia com um duto, tá? Se alguém conseguir interceptar esse duto, ele só vai conseguir captar bit e byte, porque a criptografia ela é ponta a ponta o tempo inteiro. Tá? E a gente trabalha com um modelo que a gente chama de modelo de responsabilidade compartilhada. Esse modelo ele diz o seguinte: a Amazon diz, eu garanto a segurança da nuvem. E você, cliente, você garante a sua segurança na nuvem. O ferramental está aqui. Tá? Então, todo um processo educacional é feito em torno exatamente de todo o ferramental que precisa ser utilizado, quais são as melhores práticas que o cliente deve implementar nisso. Tá? Então, assim,
nós garantimos a segurança do meio. Obviamente, a questão da entrada e saída do dado, ou seja, na ponta nós não conseguimos controlar, lá a ponta está sob controle do cliente. Mas justamente nós educamos o cliente acerca de todas as ferramentas, de todas as melhores práticas que podem ser utilizadas no sentido de garantir realmente uma utilização muito segura. Perfeito. É bom saber que a segurança está garantida dos nossos dados. Tiago, eu também gostaria de fazer um pedido, na verdade, que talvez nem todo mundo esteja alinhado com o que está acontecendo sobre discussão de 5G no Brasil. Você pode dar um pouco de informação de como é que está essa discussão de 5G no Brasil? Claro, nós estamos aí, né, numa fase de... O governo está passando por uma fase de análise, né, de testes, né, justamente para ver como é que é a convivência, porque o 5G ele funciona numa faixa de 3,5 GHz, né, e aqui no Brasil nós temos ainda bastante serviços na antena parabólica, né, que também utilizam essa faixa. Provavelmente o leilão não deve acontecer esse ano, né, ele pode estar previsto aí para o primeiro trimestre do ano que vem. Então, nós esperamos, né, que a partir do ano que vem nós teremos aí o leilão, né, e muitos serviços, né, muitas tecnologias podem ser alcançadas aos nossos consumidores e também às empresas, né? O 5G ele vai vir justamente para mudar um pouco a maneira da sociedade ver a tecnologia no seu dia a dia. Ok, Tiago. Bom, nós já estamos caminhando para o final do evento. Eu gostaria de fazer uma última fala e depois passar aí para que todos façam as suas considerações finais. A gente recebeu aqui algumas perguntas, a gente vai tentar respondê-las aí, direcioná-las nossos especialistas para que elas sejam respondidas. Agradecer a presença da nossa audiência e reforçar. E quando a gente está falando de transformação digital, a gente não está falando de algo assim, hermético, a gente está falando de capacidade de coletar dados, de organizar dados, de utilizar esses dados com inteligência para tomada de decisão, para criar novos serviços, produtos, todo um redesenho de mercado que, na verdade, não vai limitar, mas sim ampliar as possibilidades do setor elétrico e a capacidade de escolha dos consumidores. Então, eu passo a palavra para o Tiago Barral fazer as considerações e a gente segue a mesma ordem que a gente estava fazendo, o Wagner na sequência e o Tiago Fontes. Bom, eu vi que tem algumas perguntas aqui endereçadas e a questão do uso, quando que nós vamos ter aplicações, regulamentação para serviços ancilares, especificação de atributos. E eu acho que o último comentário aqui que foi colocado do Reginaldo Medeiros, da Bracel, se não me engano, o futuro está chegando para o consumidor há 25 anos no Brasil. Temos muita conversa e pouca ação governamental. Na prática, quando o futuro chega para o consumidor? Reginaldo sempre provocando, né, e provocador, e eu acho ótimo. Reginaldo, essa não é uma missão só dos agentes governamentais. Eu acho que é um conjunto de atores envolvidos, como a gente viu, e eu acho que o papel, né, eu aqui como representante de uma instituição que dá todo o suporte de planejamento para tomada de decisão e formulação de políticas, o que nós estamos buscando trazer as evidências dos benefícios, dos custos e onde estão as barreiras, né? E a partir disso tem um debate que se realiza no Congresso Nacional, tem um debate que se realiza no âmbito do próprio Ministério de Minas e Energia, nas suas competências, e tem um debate que se desenrola no âmbito da agência reguladora, né, que é para garantir o equilíbrio aí nas relações entre os vários agentes. Então, em cada uma dessas dimensões, nós temos desafios, nós temos procurado evidenciar esses benefícios e esses custos envolvidos, e não acho que seja um processo fácil, não é um processo fácil
e imediato, mesmo nos mercados mais dinâmicos, mas quando nós olhamos, uma força que é maior do que qualquer coisa, que é a força econômica, que vai levar, é irreversível que essas tecnologias que já estão desenvolvidas sejam acomodadas com regulação, com governo ou sem governo, elas serão incorporadas. Então, eu acho que existe todo um conjunto de atores que precisam dialogar, sim, tem que ter muita conversa, sim, e naquilo que a gente puder aqui no âmbito da EPE contribuir com esse processo, nós faremos. Eu acho que tem muitos desafios, como foi colocado, mas as oportunidades são muito grandes e eu diria que é um caminho sem volta, né? A gente só tem que se preparar da melhor forma possível para isso. Obrigado, Thiago. Queria passar agora a palavra para o Wagner Andrade. Já fazer uma provocação, Wagner. Investir em tecnologia dá retorno? Com certeza, tá? Mas, como eu falei, o interessante, né, olhando do ponto de vista bem contábil, hoje você não precisa fazer investimento, como eu falei, a gente pode converter CAPEX em OPEX, tá? Então, outra coisa bastante interessante que a nuvem trouxe, assim, eu labuto nessa indústria TI há muitos anos, né? Os meus cabelos brancos não me deixam mentir. E eu lembro claramente que às vezes nós tínhamos situações em que, por mais rápido que fosse o desenvolvimento da aplicação, o apronto da empresa para colocar a coisa no ar, a infraestrutura às vezes era um fator de retardo, tá? Hoje a gente não tem mais isso, tá? Nós tivemos uma situação recentemente, uma aplicação que nós desenvolvemos para um órgão de saúde pública, tá? Eles tiveram a doação de uma aplicação de uma universidade, precisavam colocar no ar em no máximo 48 horas, tá? Na verdade, em 24 horas a gente tinha colocado aquilo no ar, tá? Então, a questão do ter a infraestrutura deixa de ser uma barreira para a adoção de uma nova aplicação, para a aplicação de uma nova tecnologia. A infraestrutura está pronta, tá? O Barra usa um termo que eu gosto muito, tá? Que é economia de compartilhamento. A nuvem hoje é um exemplo claro desse modelo de economia de compartilhamento. Você não precisa ter mais a propriedade dos seus recursos computacionais necessários para você rodar o seu negócio. Você aluga, você paga por consumo, quando precisar, ok? Então, isso é uma transformação realmente muito grande, tá? Isso tira uma série de barreiras da frente e isso viabiliza a adoção de uma série de novas tecnologias. Wagner, acho que isso remete muito a tudo que a gente está vivenciando, né? Hoje a gente já não enche as nossas prateleiras de CDs, a gente paga por um serviço de Spotify, hoje a gente não sai comprando um monte de DVDs, a gente paga por um serviço de entretenimento. Tiago, para suas considerações finais, eu queria colocar uma provocação que foi feita aqui pela Laura, não foi nem no nosso Q&A, foi no chat, mas eu acredito que se ela fez essa provocação aqui é porque deve ter algum pano de fundo, espero que você saiba responder. Ela perguntou assim, eu gostaria de saber a opinião do Tiago Fontes em relação aos malefícios do 5G. Existem malefícios, Tiago? Então, isso é bastante interessante, né? Porque sempre quando nós temos o início de uma nova tecnologia, a questão aí de que pode causar alguma coisa, né? Quando a gente teve aí o 3G, a entrada do 3G em 2001, né? Por exemplo, se a gente perceber, né, o 3G ele levou mais ou menos 10 anos, né, para que pudesse atingir, por exemplo, 500 milhões de pessoas. Então, as pessoas acreditavam que o telefone, a rádio base, tudo isso traria alguma deficiência, né, alguma maléfica, né, para as pessoas, né, mas não, né, todos os produtos eles precisam ser certificados, precisam ser testados. Nós temos órgãos como a Anatel aqui no Brasil, né, temos várias organizações que são institutos para poder fazer certificações, né, que ajudam nos testes de qualidade, né, temos o CPQD e diversos outros que fazem justamente para garantir que o produto chega na casa do usuário, né, com segurança e até mesmo que ele seja instalado com bastante segurança.
né? O que eu gostaria de ressaltar aqui nas minhas considerações finais é que o 5G está vindo muito rápido, né? Então, aqueles que tiverem os casos de uso primeiro são aqueles que vão ter maior vantagem, né, dentro do mercado. Então, nós podemos perceber que a evolução do 4G demorou bastante. Aqui no Brasil, por exemplo, nós tivemos o início do 4G por volta de 2010, né? E o 5G nós já estamos começando a falar desde o início do ano e já alguns ao redor do mundo, alguns países já com a instalação. Então, é preciso que não apenas, né, o governo, mas a indústria e as pessoas se preparem, porque realmente é algo que vai beneficiar bastante as pessoas, vai trazer uma melhor mobilidade, né? Quando eu penso em 5G, eu penso em tecnologia, eu acho que isso só traz benefícios para a vida e para o cotidiano das pessoas. E a mobilidade, nesse caso, ter uma mobilidade, você poder tornar algo não apenas rígido e fixo, tornar algo mais móvel, né? Isso vai contribuir bastante com a nossa sociedade. Eu posso dar um exemplo, né, na questão que nós vivemos hoje com relação à pandemia, né? Nós temos um momento bastante difícil na sociedade brasileira, né, onde a medicina, né, ela precisa avançar. Então, o uso de tecnologia, como, por exemplo, a inteligência artificial, né, a comunicação rápida, tudo isso vai contribuir para a sociedade. E eu espero, sim, que para o ano que vem nós possamos trazer mais inovações, né, para justamente beneficiar a vida das pessoas, bem como a vida da sociedade brasileira. Perfeito, Thiago. A gente não pode esquecer que quando a gente está falando em velocidade de banda, a gente não está falando só em ser mais rápido, mas assim possibilitar que diversos serviços surjam a partir dessa nova velocidade, né? Nós chegamos ao fim aqui desse primeiro episódio do Energy Tech Talk. Eu espero que isso, na verdade, tenha sido só um esquenta para que a gente possa ter diversas discussões de tecnologia. Acho que o canal Energia, como plataforma de conteúdo e relacionamento, quer fazer a conexão desses dois mundos, do setor da energia com o setor da tecnologia, para que a gente se acostume com essas linguagens, para que cada vez mais toda essa questão de Big Data, de blockchain, enfim, toda essa linguagem que vem do mundo da tecnologia se torne mais familiar e, de alguma forma, a gente possa, aqui no canal Energia, contribuir para que essas informações cheguem de forma com qualidade para a nossa audiência e ajude na tomada de decisões e na construção de relacionamentos dentro do setor de energia e agora dentro do setor de tecnologia. Não sei se nós temos ainda alguma consideração a ser feita, Renato, ou pela nossa equipe. Então, dou por encerrado o nosso primeiro webinar. Esse vídeo ele vai estar disponível em breve na TV Canal Energia no YouTube. Daqui a 15 dias nós teremos um novo episódio, trazendo uma nova discussão. Agradecer aí a oportunidade de estar podendo representar todos da redação do canal Energia, do portal Canal Energia, liderado aí pelo Alexandre Canásio e pelo nosso publisher Rodrigo Ferreira. Um abraço a todos, um bom dia. Um bom dia. Parabéns pela organização, excelente dia a todos. Parabéns. Parabéns. Agradecemos a participação de todos e pedimos apenas que todos os participantes, todos os que participaram desse webinar, preencham uma pesquisa de satisfação para nos ajudar a trazer conteúdos cada vez mais relevantes aí para o setor. Obrigado a todos e um bom dia. Obrigado, bom dia. Tchau, tchau.